Shalom, família, seja bem-vindo a mais um episódio do FlechaCast. É um prazer imenso ter você aqui conosco mais uma semana. Sou o Felipe e seja muito bem-vindo. Como sempre, sabendo que esse canal ele é voltado para te ajudar a como trazer a vida cristã para o nosso dia a dia, como levar isso para as áreas mais cotidianas do nosso dia, a presença de Cristo, e desmistificar o que é uma vida cristã. Já vou aproveitar, deixa o seu like, comente, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus possa estar sempre sendo espalhada e mais pessoas sejam alcançadas. E sem mais delongas, vou apresentar para vocês o nosso convidado super especial de hoje. Ele que é reverendo, engenheiro, um homem de Deus que eu admiro pra caramba, um cara muito inteligente, cara de Deus, o Eric Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Shalom, Felipe. Shalom a todos. Obrigado pelo convite. Shalom, seja muito bem-vindo. E se apresenta um pouquinho, o pessoal te conhecer aí. Já fiz uma breve introdução, né? Mas pode se apresentar um pouco aí. Você pode. Beleza. Me tratou até como reverendo. Lisonjeado. Então, meu nome é Eric, né? Eu sou pastor aqui na Flecha Church. Sou pastor há 7 anos. E tenho orgulho de fazer parte dessa família aqui. A gente congrega aqui há mais de 3 anos, então muito feliz de fazer parte desse momento da igreja, né? A FlechaCast, então é uma honra estar aqui hoje. A honra é nossa. E pro tema que a gente vai estar falando hoje, acho que é um tema muito interessante, né? Porque como a gente tem visto, né? Muita gente comentando e é um assunto recorrente. A gente vai estar tratando hoje sobre a teologia na prática. Como é que a gente leva o estudo da teologia para o nosso dia a dia? E em cima disso eu queria começar te perguntando, como é que é a sua relação com o estudo teológico? Então, Felipe, a minha rotina no dia a dia é que, apesar do trabalho, que apesar do ofício que a gente tem, eu sempre tento manter a disciplina de fazer um estudo, né? O estudo não só nos cultos, né, que a gente tem que frequentar, mas com uma boa literatura, né, e às vezes com os cursos que a gente até oferece na igreja, o curso de teologia que a gente tem gratuito na igreja. Então, na medida do possível, a gente absorve essas informações, né, da melhor maneira possível e, é claro, quanto mais informação, mais conhecimento de Deus, melhor é para a nossa vida. Né? Isso é uma coisa muito legal, né? Porque quando a gente se converte, tem aquele primeiro amor, aquela ânsia de querer conhecer, mas o que eu vejo que às vezes atrapalha muitas pessoas a ter um relacionamento com Deus é que se sentem um pouco assustadas, né? Falam, nossa, eu me converti, vamos pegar no caso extremo, né? Às vezes a pessoa tem uma vida completamente bagunçada e muitas às vezes se sentem constrangidos, né? Tem vontade às vezes de entregar a vida para Jesus, mas começa naquela, fala, nossa, mas e aí? Eu não sei falar o jeito que esse povo fala, eu não sei me vestir como esse povo se veste, eu não... a falta de conhecimento, né, de Deus, e eu sei que você não nasceu no lar cristão, né? Você se converteu já Já, na vida adulta, né? já Já era eu me adulto? converti com 17 anos. No iniciozinho da vida. Foi no início da vida adulta, ou seja, entre ali a adolescência e a escolha do que o rapaz quer para a vida, né? Então foi nessa época dos 17 anos. E você era skatista, né? Era skatista, cara. Bom, essa história foi muito louca, porque nesse tempo, né, a gente, na adolescência, eu gostava de skate mais, era o esporte radical. E aí tava na escola, eu me apaixonei pela minha esposa, né, que hoje a gente é casado, então a gente conheceu no 2º ano do ensino médio. E aí eu não era crente, e aí eu comecei a me apaixonar por ela e tal. E eu cheguei nela e falei, você é muito bonita, enfim, me encantei por você e tal. E ela falou, rapaz, o negócio não é assim, você tem que ir pra igreja. Boa. Você tem que ir pra igreja. Então o Espírito Santo, né, usou ela e me direcionou para que eu pudesse trilhar esse caminho, né, de ser cristão.
E ela me levou, até hoje a gente brinca, porque na primeira vez que eu fui na igreja, né, o pastor pegou e falou, não, quem quiser aceitar Jesus aí, levanta a mão. Ela falou que fica sem graça até hoje quando chega perto das pessoas, porque ela fala que eu levantei a mão 10 vezes nesse culto para aceitar Jesus. Isso aqui é amor, hein? Isso que é amor. E graças a Deus por isso. Então, né, naquele dia eu me converti, e graças a Deus até hoje, eu e ela estamos juntos nessa vida de cristão, né? E você sentiu essa dificuldade no início de estar... Porque assim, quando a gente vê a cultura do skate, né? A cultura de estar mais ali vivendo muito na rua, né? Eu também andei de skate, não tanto, não cheguei a ser profissional, assim, como reverendo, mas quando a gente está muito tempo na rua, a gente acaba tendo uma convivência com muitas coisas. O linguajar é diferente, é uma cultura muito diferente. Como é que foi isso para você? É, eu até falo com o pastor que eu acho que o melhor lugar para a gente fazer um evangelismo é nesse meio. Porque apesar da gente encontrar, né, culturas diferentes, formas diferentes do linguajar, a gente vê pessoas que têm essa carência do evangelho, né? É um círculo pequeno, né, de pessoas evangelizando nesse meio, e é até um dos nossos pontos que a gente coloca aqui na nossa evangelização. Então, para mim, no momento, não foi tão difícil, justamente até porque, apesar de eu não ter me convertido no início, a minha família sempre foi católica. Então, Então, valores cristãos. tinha os valores cristãos. E aí, apesar disso, né, nesse meio, carece de uma evangelização, porque uma simples palavra que você dá para uma pessoa ali, alguém que está carente naquele momento ali, apesar, né, eu tinha uma postura adolescente, acaba tendo um pingo de revolta, a gente, né, rebeldia, né? Então, às vezes, a pessoa chegar e falar do Senhor Jesus, falar daquele que nos trouxe a redenção, da nossa salvação, aquilo ali me trouxe luz para a vida. Para mim não foi tão difícil, né? Como diz a palavra, Paulo diz em Efésios, né? Ele nos chamou, ele nos aceitou e ele nos amou. Então, quando eu ouvi a mensagem de Cristo, aquilo tocou no meu coração e de lá para cá foi só amor, graças a Deus. E nesse processo, né? Quando que você começou a ir descobrindo esse amor pelo estudo da palavra? Bom, Felipe, até algumas pessoas me perguntam qual que é a melhor forma de colocar a teologia na vida prática. E como eu vim de uma Assembleia de Deus, eu acho que a escola dominical talvez seja o início de tudo, né? A escola dominical me trouxe um conhecimento mais apurado da palavra de Deus. E depois que você passa a ir nesse meio, a querer conhecer mais da palavra, você busca literaturas, né, de pessoas que receberam um discernimento para fazer uma boa exposição da palavra. E aí depois você cria mais vontade de conhecer, você faz um curso, você faz uma outra coisa que traz esperança para você, e isso abastece, né? Isso te enche todos os dias para poder permanecer nessa caminhada com Cristo. É verdade. E como é gostoso, porque a gente acaba vendo, né, que muitas pessoas nesse início de caminhada têm aquele amor, muitas vezes muito amor pelo mover, né? Pela presença do Espírito, a parte mais sobrenatural, né? Mais transcendental da relação com o Espírito Santo, e acabam tendo um relacionamento muito, muito raso, né? Fica mantendo ali numa profundidade muito baixa, porque você vê a ponta dos dedos, né, da ação de Deus, mas não chega a ter aquele relacionamento mais próximo, a começar a sentir os braços do Senhor, a ver a face do Senhor, ter aquele reconhecimento ali. Nesse processo, você teve ou tem algum livro que você possa, às vezes, recomendar para esse início de caminhada? Bom, o melhor livro para todo teólogo é a Bíblia. Mas a gente busca algumas literaturas que nos fazem entender o início da igreja, né, de como que a igreja funciona, e depois buscar, né, o conhecimento de como funciona
os ministérios dentro da Bíblia. Bom, eu comecei com um livro até de um historiador e um filósofo que chama Confissões, Agostinho de Hipona. Então, ele me trouxe um conhecimento de buscar mais a palavra de Deus, né? De querer entender mais sobre aquilo. E até em um desses livros, porque a gente contempla Deus em todas as coisas, né? Na natureza, na nossa família, no nosso trabalho, enfim. E aí, nesse livro, ele até cria um poema que eu vou parafrasear aqui o que ele fala. Que ele começa falando com as plantas, falando quão bonita vocês são, né? Você, a árvore é tão linda, flor. E quem os criou? Né? E elas respondem simultaneamente, procura acima de nós. Ou seja, apesar da gente ver Deus em todas as coisas, né? A palavra de Deus, ela mostra quem nós somos, né? E mostra que nós precisamos de um Redentor, de um Salvador. Então, esse primeiro livro, que foi Confissões, né, de Agostinho, ele me trouxe um desejo de conhecer mais as Escrituras e, né, brasileiro mesmo, a gente conhece Hernandes Dias Lopes, né, Augusto Nicodemos, né, que são referências aí de livros que nos traz uma exposição fiel à Bíblia. E entrando um pouquinho mais, né? Quando a gente começa a ter esse amor, esse aprofundamento, né? Como é que você acha que pode ser um bom início para se criar um hábito de leitura da palavra? Porque nós vivemos numa sociedade que não tem um hábito de leitura, né? Infelizmente, a gente não tem uma cultura de leitura muito ávida, e quando a gente pega essas gerações mais novas, é tudo muito rápido, né? As pessoas querem para ontem. Antigamente ainda falava, né? Você leu o livro? Não, eu vou esperar sair o filme. Hoje em dia, tem o resumo no TikTok? Mas como é que você acha que pode ser, às vezes, um jeito legal do pessoal começar a criar esse hábito, né? Inclusive com a leitura, porque eu vejo que são dois problemas, né? A gente tem o hábito de leitura e outra que, muitas vezes, a linguagem bíblica, boa parte das traduções são bem diferentes da linguagem popular, né? Do como as pessoas usam o português. Como é que você dá uma dica para isso? Bom, a disciplina com o estudo, a gente pode falar que a leitura em si, a gente não acorda todo dia falando, nossa, eu vou ler, nossa, eu vou sentar ali e vou ficar 2 horas lendo um livro, ou eu vou pegar aquele livro e vou ler em 2 dias. Então, essa disciplina, ela começa mesmo você não querendo, né? Então, é parte do dia de você chegar em casa mesmo, abrir a Bíblia ali, pegar um livro e, às vezes, mesmo cansado, fazer a leitura daquilo. É o arroz com feijão. Acaba que, com o tempo, aquilo ali passa a ser seu alimento necessário, né? Aquilo ali já não é mais um sacrifício, mas acaba se tornando uma disciplina para você. Então, às vezes, mesmo não querendo, a gente tem que fazer esse esforço. A gente tem que, não só na parte de leitura, né, de buscar em casa e buscar esses livros, mas também eu falo para todo cristão, porque eu sei que hoje as igrejas, elas oferecem bastantes cursos, né, seminários. Sim. Então, acaba que a pessoa ela adquire também disciplina quando ela participa disso que a igreja oferece. Então, apesar, né, dessa disciplina que a gente tem em casa, buscar também ter uma disciplina com os afazeres da igreja no que diz ao estudo também é lucro para a vida do cristão. E é interessante porque naturalmente você vai criando muitas dúvidas, né? Você começa a ler ali, quem já teve a oportunidade, às vezes, de tentar ler a Bíblia inteira na ordem, né? Gênesis, ok, pô, muito gostoso de ler, fácil, né? Levíticos, bacana, Números, nossa, chegou em Números, Começa um pouquinho mais começa a ficar um negócio complicado, aí você chega em Reis, cara, aí você começa a ver um monte de histórias, cara, isso, né? O pessoal chega em Apocalipse, então começa a ter um monte de confusão, né? E as dúvidas vão ficando. E é interessante isso que você falou, porque me corrija se eu tiver entendido errado, né? Mas
nos dá a oportunidade de, nessa convivência, buscar pessoas que têm mais experiência para ter essa troca, né? Esse momento de troca. Exato, Felipe. É, o- até uma das, assim, da visão da igreja, que é Atos 2, né, fala que nos primeiros passos ali da igreja, todos se reuniam partindo o pão e compartilhando aquilo que tinham. Então, essas reuniões que acontecem dentro da igreja, elas permitem a gente partilhar do conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, ter comunhão com os irmãos, né? A palavra em si, ela não se resume apenas na leitura e na literatura. É o mover, o sobrenatural do Senhor tá também, às vezes, numa oração que a gente faz com o irmão, né? Naquele momento que a gente partilha das dificuldades com o irmão. Porque, principalmente quando a gente converte, vem os porquês da vida, principalmente nas dificuldades. Por que está acontecendo isso? Por que a minha vida está assim? Né? Por que é justo comigo? Então, a gente vê, né, esse exemplo da igreja primitiva, que mesmo os irmãos tendo toda a dificuldade da perseguição, né, das mortes dos cristãos pelo Império Romano, eles se reuniam e estavam ali junto, partilhando da palavra de Deus. Sim. Então, essa é uma forma da gente encontrar para poder ter disciplina também, né? É verdade. Não, e como faz diferença, né? Porque a gente já até falou nos episódios anteriores, essa dificuldade que a gente vê, principalmente depois da pandemia, a gente viu isso se agravar muito, que é as pessoas começarem a se sentir meio que legalizadas ou autorizadas a ser desigrejado, né? Não sou eu e Cristo, Tá tudo certo. a igreja sou eu, é um engano gigantesco, né? Como é que você vai ter um corpo feito de uma mão só, né? E nisso, como a gente perde desse compartilhar, né? Você perde em profundidade, você perde no apoio, né? No encorajamento, no fundamento, né? Tanto do estudo quanto na prática. Porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer também, é nessa busca do estudo, né? Que é um processo, né? A gente vai, ele vai se aprofundando, como é que a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Assim, porque uma das maneiras práticas que a gente acaba vendo, né, de introduzir são os devocionais diários, né? Como é que você enxerga? Você faz devocional? Faço meu devocional. Sempre antes do trabalho eu tenho que fazer meu devocional. Eu acredito que o devocional é um bom exemplo de disciplina. Eu acho que esse tipo de hábito, ele nos faz entender as nossas dificuldades do dia a dia. Ou seja, a gente começa o dia não desamparado. Porque a gente sai do portão para fora, a gente sabe que vai ter dificuldade. A gente sabe que vai ter enfrentamentos de coisas que a gente não está esperando, né? Seja no trânsito, seja lá no trabalho, seja na escola, enfim. E essa prática, ela te dá um escudo, né? Ela te coloca ali que, apesar disso que você vai sofrer desses enfrentamentos, né, a palavra de Deus, ela te deixa coberto. É até uma das coisas assim, que eu coloco aqui é que, apesar das dificuldades que nós temos, quando você tem uma boa teologia, um bom conhecimento, essas coisas elas começam a ficar, não digo superficial, mas mais fácil de você lidar, né? Porque você sabe que, apesar dessas dificuldades, você tem quem segura na sua mão, Sim. né? Você tem o Senhor que está ali com você batalhando, você tem o Senhor, você sabe que, apesar de tudo aquilo que é passageiro, você encontra conforto, né? Você encontra alívio nele. Então, eu não entro para o meu serviço antes de fazer meu devocional, antes de fazer minha oração. A minha esposa, só que a minha esposa já eu saio, ela fica orando ali na sala, tá tudo certo, mas ela também faz. Então, isso é uma prática até familiar, né? Não só não tem que ser só do varão da casa, mas sim de toda a família criar essa disciplina, né? Esse é um ponto muito legal, que às vezes você tem essa prática e como às vezes levar isso para a família, né? Como colocar esse hábito de estudo e de busca da palavra em família. Porque a gente vê que
maior ensino tem no exemplo do que na palavra, né? Ou seja, mais do que o que eu falo ali, o que eu mostro na prática acaba tendo um efeito didático muito maior, né? Muito maior. E até, ô Felipe, que a gente vê que a escolha de líderes para um ministério na Bíblia, como Paulo cita em Timóteo, é tratando mais sobre o caráter da pessoa, né? Sobre a pessoa ser íntegra, sobre a pessoa ser, né, esposo de uma mulher só. Então trata muito do caráter do homem. Até esses dias eu estava vendo um estudo que a permanência de uma família dentro da igreja, ela depende 83% do homem. Nossa, Ou seja, é um percentual muito alto da importância do exemplo do homem para dentro da família. Então, esse caráter, né, que a gente vê na Bíblia é o exemplo que nós temos dentro de casa, mas ao mesmo tempo dentro da igreja, né? Porque isso espelha os discípulos que a gente vai ter, e se espelha o ministério que a gente tem. E é muito, muito interessante, porque a gente vê numa cultura onde a figura masculina ela tem se tornado perdida. A gente vê muitos homens que não têm mais identidade, não conseguem se enxergar como homens, e muito menos saber o que é ser um homem de verdade, né? A gente vê muito aquela coisa, né? Eu sou macho. Macho qualquer animal né? É ser homem. Homem é difícil. E a palavra de Deus ela nos dá muita instrução sobre isso, né? E são características até de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, um homem cheio do Espírito Santo dentro de casa, a gente vê que ele é cheio do Espírito Santo na forma como ele trata a esposa, na forma como ele trata os filhos. Isso sim é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, né? A pessoa ser íntegra. São características que não é por causa da robustez que o cara tem, né? Mas é o caráter dele dentro da família, dentro daquilo que ele exerce, o exemplo que ele coloca dentro do seu trabalho, na escola, enfim, né? Onde que ele estiver. Né? E isso do trabalho é interessante porque é muito fácil a gente ver a nossa postura como cristão dentro do ambiente cristão. Né? Ou seja, eu estou dentro da igreja, eu estou num retiro, eu estou numa reunião de jovens, eu estou, como diria o pastor Gabriel, na reunião da mocidade. Mocidade. Aí, pastor Gabriel. Então, assim, você vai tendo ambientes cristãos e beleza. Ali é fácil você se manter peixe dentro d'água. Mas quando a gente começa a ir indo para outros ambientes que são, às vezes, mais hostis, principalmente no trabalho, você aplicar essa questão de como ter uma vida teologicamente correta, e você está numa área que é bem complicada, né? Você está dentro da engenharia, que é um ambiente bem pesado. bem diferente. Como é que você vê isso? Assim? Então, Felipe, até dentro eu cheguei a trabalhar numa obra, e nessa obra que, na parte da manhã, antes de entrar para o serviço, a gente tem o chamado PDS, que era o Plano Diário de Segurança. Então, acaba que eu fazia uma pequena oração, dava uma palavrinha ali de 15 minutos, e acaba que aquilo mudava o clima. As pessoas, elas enxergavam eu como líder para poder conferir o serviço, mas ao mesmo tempo eu me colocava à disposição se alguém quisesse conversar, enfim, e acaba que a gente enfrenta isso. Em qualquer profissão, acho que você tem um ofício da sua profissão de ser psicólogo, né? E aí acaba que isso me dava liberdade e as pessoas acabam conhecendo o caráter cristão. Então, essas coisas que permeiam no nosso trabalho, no nosso serviço, eu digo que não é fácil a gente poder expor, né, claro, porque às vezes você sofre represália. Então, em alguns ambientes, isso não é fácil. Mas a Bíblia nos encoraja a fazer isso, né? A Bíblia nos encoraja a ter... a gente tem um exemplo dos discípulos, né? Esse dia eu estava comentando com o pastor como não deveria ser
fácil, por exemplo, para o apóstolo Paulo mesmo, chegar em um ambiente completamente desconhecido, de pessoas que não conheciam o evangelho, para poder tirar aos poucos aquela cultura da onde que ele estava e, ao mesmo tempo, ir implantando o evangelho. Então, é claro que isso é de uma forma universal, que o evangelho estava se expandindo, mas a gente tem que pegar esses exemplos e trazer para o nosso serviço, né? Trazer ali para o lugar, para o ambiente que a gente está, né? É implantando a semente aos poucos e as pessoas vão entendendo o seu caráter cristão, o seu lado cristão, e acaba que até algumas pessoas até se convertem, né? Ouvindo a mensagem, o Espírito Santo toca nelas e elas se convertem, graças a Deus. Olha, isso é lindo demais. No episódio passado, a gente estava conversando com o Nayan, e a gente falando, né, sobre a questão do evangelismo, a gente tem algumas fases, né? Às vezes fala, né, um planta, o outro rega, né? Mas o crescimento ele é dado do Senhor e tal. E muitas vezes a gente não vê o resultado, né? E por não ver o resultado, muitos são desencorajados, né? Se sentem desencorajados a ser aquele ponto de luz ali. Acha que não vai ter tanta diferença assim. Fala, poxa, eu mudar o meu tom de voz aqui, eu me comportar de determinada... Que diferença isso vai fazer, né? Tem essa falsa impressão, não é verdade? E até antes de responder, eu vou citar Atos. Vamos pegar Atos, lá no capítulo 3, quando Pedro começa o ministério, né, apostólico, e aí a gente vê ele pregando ali com ousadia, né, com temor da palavra de Deus, pregando para os judeus ali, se convertam, batizam, vocês mataram o Messias. Então ele é ousado a falar de Deus, né? Ousado a falar da mensagem, mais para frente ele é preso algumas vezes. E aí, ao mesmo tempo, lá na frente, a gente vê um Pedro apóstolo que ele, em algum momento, ele se sente enfraquecido, porque ele começa a se aproximar dos amigos de Tiago, que eram da circuncisão, né? E Paulo depois vai tentar vai corrigir isso, né? E corrige Pedro publicamente a respeito disso. Então a gente vê um lado da pessoa que inicia o evangelho ali, falando daquilo com ousadia, e em algum momento ela começa a ter uma certa fraqueza para poder falar desse evangelho, trazendo para a nossa vida prática, às vezes com medo de sofrer uma represália, já não age de forma ousada para falar do evangelho. Mas a Bíblia nos encoraja a fazer isso, né? Aonde que a gente está, a ministrar com ousadia, a falar, a não se enfraquecer para poder ministrar o evangelho. E isso é fundamental. Eu ouvi há um tempo atrás uma referência, uma ilustração que eu achei fantástica, que era falando justamente sobre o sal, né? Nós somos instruídos por Deus a ser sal da terra e luz do mundo. E aí nessa citação falava o seguinte, que você vai num churrasco, uma coisa que a gente gosta pra caramba, né? Crente não pode ter churrasco, né? E aí falando assim, você chega num churrasco, você dificilmente, eu pelo menos nunca vi, alguém chegar e falar assim, nossa, o sal que foi usado nessa picanha aqui é excepcional. Isso aqui é de tal marca, não, isso aqui eu reconheço. Olha que sal maravilhoso, como ressaltou esse sabor. A gente não vê isso no sal, né? Mas quando o sal não está, você sente falta. Aí você vê, né? Faz um churrasco sem sal. Né? Tá, gostei. Pessoal, Deu. E aí mostrando justamente que a nossa posição como sal não é ser o destaque, mas fazer diferença o suficiente para quando você não estiver, o pessoal fala, nossa, tá faltando um cristão aqui. Nossa, olha a falta que faz um cristão aqui. Cadê o cristão? Cadê? Né? E é a mesma coisa que o sal sem sabor, ele vira terra, né? Ele vira terra. E enquanto você estava falando sobre Pedro e Paulo, me trouxe uma questão muito interessante, que é Pedro já tinha uma caminhada, né, inclusive de muito antes, já caminhando com Cristo, inclusive pessoalmente, né, um dos 5 mais próximos e tudo mais. Então ele já tinha uma maturidade, um tempo, e precisou ser corrigido.
já mais velho, para o outro, Aposto. um novato, entre aspas. É, E como na nossa vida cristã, muitas vezes a gente é induzido a ser levado pela vaidade, né? Ó, quanto tempo eu tenho de teologia? Quanto tempo eu tenho de crente? Quantas vezes eu já li isso aqui? E às vezes mantém o coração um pouco mais duro para o ensino, né? Como é que você vê isso? é uma até das coisas que o apóstolo fala em 2 Coríntios, capítulo 10 e 11, ele, ele responde à igreja de alguns questionamentos que a própria igreja estava fazendo para ele a respeito de uns falsos mestres. A Bíblia fala de falsos apóstolos, que estavam questionando a autoridade de Paulo, né? E Paulo fala, ó, eu sou um cara que eu sou hebreu de hebreu, né? Fui tratado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei, né? Vi coisas, aí o melhor de tudo é que ele começa a falar das visões e das revelações que ele teve, né? Ó, vi coisas que eu prefiro nem contar, né? Ele prefere, ele ainda depois em 2 Coríntios, capítulo 12, 10, ele fala, ó, eu poderia até me gabar, porque são verdadeiras essas visões que eu tive. Mas ele começa a falar das fraquezas que ele teve, né? Das dificuldades que ele teve. E que isso é uma característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, passar por isso, né? Isso vai fazer parte da nossa vida. E aí ele começa a tratar sobre isso, sobre essas coisas, e a gente vê um exemplo muito claro do cristão sendo cristão em meio às dificuldades, em meio a essas fraquezas, e sendo exemplo nisso, né? Não, e inclusive o ser tratável, né? Ser educável é uma coisa que é complicada, né? Querendo ou não, a gente não tem uma tendência natural a gostar da repreensão. Não, Ninguém gosta de ser ninguém gosta. repreendido, né? E você ter esse tempo de reconhecer as suas fraquezas, de reconhecer a necessidade de ser exortado, de ser instruído, é muito difícil. E eu vejo que a busca de uma vida de estudo, de busca da palavra, ela está constantemente trazendo a gente essa sensação, né, de realidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu aqui no reino? Até é, é isso que eu até falei no início, que a Bíblia, a gente vê Deus em todas as coisas, mas a Bíblia, o estudo do ser de Deus, ela nos coloca de joelho, né? Porque ela nos mostra quem nós somos, né? O nosso coração duro, o nosso coração que precisa ser quebrantado, e que Deus fez por intermédio de Jesus, tirando nosso coração de pedra e colocando um coração de carne. E que, apesar das coisas que a gente recebe do Senhor por meio da graça, seja uma revelação vindo da própria Bíblia, né, ou algo extraordinário, sobrenatural que a gente recebe do Senhor, a gente vê na Bíblia que o Senhor, ele coloca situações para que a gente não fique arrogante quanto a essas coisas, para que a gente tenha um coração quebrantado, para que a gente tenha um coração humilhado, né? Tanto é que essa é uma das respostas do Espírito Santo para Paulo, né? Quando ele recebe essa visão e essa revelação do Senhor, que foi até o terceiro céu, depois ele volta e fala, ele ora 3 vezes para que Deus tire o espinho na carne. Ele fala, ó, eu estava no céu e aí quando eu desci aqui foi me dado um espinho na carne. E aí, para que eu não me humilhasse, para que eu não me exaltasse dessas revelações. E depois ele ora 3 vezes e o Espírito Santo fala para ele, ó, a minha graça te basta. Ou seja, que às vezes as dificuldades que tem na nossa vida, né, as tempestades que a gente enfrenta, é Deus às vezes quebrantando o nosso coração. É Deus às vezes mostrando que é nessas fraquezas que Ele vai habitar, né, que Ele está ali do nosso lado. Então, em grande parte dessas tempestades que a gente passa, é o Senhor nos quebrantando. Sim, verdade. E é muito constante isso, né? Porque há uma tendência em nós a querer o conforto, né? A buscar o conforto, buscar o agradável, e que a palavra de Deus nos promete o contrário, né? No mundo tereis aflição.
não é talvez, vocês vão ter, vai ser difícil. Né? Nunca é prometido, não, não, agora vai ser só nata, agora você vai ficar só na rede de boa. Isso não é um mandamento, né? Não é uma instrução. E, e quando a gente é confrontado, e a busca da palavra vai nos mostrando isso, né? De que há, há dificuldade sim, mas há um manual para isso. Há uma esperança e você não está escondido, né? Da presença do Senhor. Ele é seu parceiro, né? Ele é o consolador. E a nossa vida como cristão, diariamente a gente enfrenta dificuldades, seja ela psicológica, seja ela na vida financeira. E quando essas dificuldades chegam na nossa vida, a gente começa a questionar, a Sim. colocar os porquês, né? Por que isso está acontecendo? Eu sou um cristão, eu frequento todos os dias a igreja, eu participo de todas as coisas que a igreja oferece, mas esse participar não te isenta de passar por essas dificuldades. A gente vê no Antigo Testamento mesmo, no Jó, né, no capítulo 38, que depois que ele perdeu tudo, passando pelas dificuldades que ele estava passando, ele começa a questionar a Deus sobre as coisas. E aí, nesse questionamento, Deus fala com ele, peraí, né, segura a fivela aí da sua correia que eu vou começar a falar. E aí Deus começa a colocar as coisas para ele. Onde você estava quando eu represei os oceanos? Ou então, onde você estava quando eu dei discernimento para o seu coração e sabedoria para a sua mente? E aí ele passa ali praticamente 2 versículos falando a respeito disso. E depois Jó, né, termina falando, Senhor, realmente eu confesso que eu falei mais do que eu devia. E eu sei que os seus planos não podem falhar. Então, o cristão vai ter dificuldade realmente, o cristão vai enfrentar isso, mas a gente sabe que o plano A de Deus, ele, ele vai permanecer na vida daquele cristão. E que às vezes isso é para lapidar, né, para tornar a pessoa mais crente, mais fiel ao evangelho. Isso faz parte da vida do cristão. Sim, a história de Jó ela é um exemplo muito forte para a gente, né? Quando a gente olha a história dele como um todo, um homem que era abençoado, que era servo do Senhor, porque eu imagino que não é qualquer um, né? Para Deus virar e falar, não, olha meu servo Jó ali, aquele não você pode ir que eu garanto. Eu garanto, esse aqui eu boto fé nele, pode chegar junto que ele não vai, Que ele é fiel. ele é fiel. E precisa de uma. E mesmo assim, né? Quando a gente olha para a história dele, uma coisa que você tocou que me chama muito a atenção é justamente o como começa, né? Ele começa como o início da montanha-russa, né? Não, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente vai vendo no percorrer do caminho, a hora que a coisa vai apertando de verdade, já começa a reclamar, a murmurar e aquela adoração já vai sumindo. E isso no nosso dia a dia é muito comum, né? Quando começa a tribulação, você pode até estar firme, falar, não, deixa pro pai aqui Que eu dou que conta. vai. E a gente vai vendo, às vezes, com o avançar, quando a gente começa a ser frustrado das nossas expectativas, que a coisa não é bem assim, que tem algo a ser tratado ali, né? Isso, Felipe, você tocou num assunto que talvez é um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia, né, de João 3, né, que fala que Deus deu o seu único filho. E só que antes desse versículo, a gente vê Deus tratando com Nicodemos, né, Jesus tratando com Nicodemos, Sim, de que ele esperava, né, um rei que viesse, como se diz, tirar aquele peso do Império Romano. E aí Jesus quebra aquela expectativa que ele tem de simplesmente falar, ó, é necessário que você nasça de novo, né? É necessário que você seja conduzido pelo Espírito de Deus, né? Como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é conduzido pelo Espírito. Então, a vida do cristão, às vezes, ela se pega em meio a algumas circunstâncias que ele é confrontado naquilo que ele acha que tem conhecimento. sim. E aí o Senhor vem com a palavra, quebranta o nosso coração, né? O nosso coração, às vezes, soberbo, e ele fica, a expectativa dele foi
era tão grande e foi cortado de uma maneira que ele ficou sem jeito. Na hora falou, como pode eu, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e sair? Né? Então o Senhor vem e quebra essa expectativa e coloca para a pessoa o que ele realmente oferece, que é o Senhor Jesus, que ofereceu a vida por todos, né? Sim, e ser frustrado não é agradável, né? Não é agradável. Eu como pai, eu vejo muito nessa situação. Não é porque eu tenho amor pelo meu filho, que eu quero sim agradar ele feliz, que eu vou ceder a todos os pedidos dele. Né? Tem a bênção na hora errada vira maldição. Né? A bênção sem estrutura para receber, sem ser no tempo certo, na estrutura certa. E eu vejo constantemente como um dos maiores ataques na vida do ser humano, né, é a busca de tentar roubar a nossa identidade, né, desfazer quem nós fomos pensados por Deus para ser. A gente vê desde do pecado original, né? Quando o diabo vai tentar, tentando deturpar a identidade de quem era em Deus. Não, você vai ser igual a Deus. Então você não é mais para ser quem Deus fez para ser. Você pode ser outra coisa. E a gente vai vendo isso constantemente nessa essa tentativa de roubar a nossa identidade, mas que a Bíblia está o tempo inteiro resgatando isso. A gente vê essa busca do resgate da nossa essência, né? Quem nós somos. Exato. A gente, pelo o estudo, é por isso que o estudo é muito importante, porque todos os dias a gente tem esse confrontamento de identidade. Mas às vezes um versículo que a gente lembra, que a gente está com ele ali na cabeça, ele nos conforta, ele nos coloca no lugar que nós somos e ele traz essa identidade para a gente, né? Das vezes a gente está naquele momento de raiva, de ira ali, e aí você lembra de um versículo, aquilo te traz conforto, né? Aquilo te acalma seu coração, você pede uma desculpa, pede um perdão ali na hora, tá tudo certo. Como se diz, foi no momento. Então, quando você conhece a Escritura, esses momentos vai te trazendo conforto, e ao mesmo tempo te quebrantando, te colocando sabedoria para você tratar nesses tempos, nessas circunstâncias, te mostrando a identidade de Cristo. Somos pequenos cristos, né? Os cristãos que, em meio a essas circunstâncias, nós temos que imitar o Senhor. Sim. Né? A nossa identidade está nele. E constantemente ele está nos quebrando, né? Mostrando que o nosso coração é duro, mostrando que o nosso coração precisa dele, precisa ser conduzido. A nossa dependência dele. Então, nesses tempos, o Espírito nos conduz a fazer, né? O que às vezes a gente fala, nossa, o velho homem está aqui, mas o Espírito acende a luz. Opa, peraí, serviço mesmo. Ontem eu pensando, falei, passando algumas dificuldades, algumas coisas assim, eu falei, Senhor, tem Salmo 141 que fala, não permita que a minha boca não fale aquilo que não é do seu agrado, né? E mais pra frente ele fala, ou que o meu coração se sinta em fazer alguma coisa ruim, não permita que isso aconteça. Então são pequenos versículos que você coloca no seu coração que te traz a identidade de Cristo. Né? Te mostra a identidade de Cristo e deixa o velho homem para trás. Sim, a gente fala muito aqui, eu já falei várias vezes aqui no podcast, que o senso comum, né, a cultura popular de que o ser humano nasceu sem manual, né? O homem veio sem manual. O que não é verdade, né? Deus nos deu um manual. Se você olhar a Bíblia ali de capa a capa, a gente tem instruções para todas as áreas da nossa vida, né? Não tem uma situação que você enfrente que a Bíblia já não tenha previsto e tenha orientação clara sobre como agir, né? A gente na igreja está fazendo, no nosso discipulado, a gente está expondo o livro de Coríntios, né? E aí a igreja apresenta um monte de problema. Problema de divisão, problema da ressurreição,
problema de casos, né, de traição dentro da própria família, de irmãos que estavam processando um outro irmão dentro da igreja, levando aos tribunais. Então, era uma igreja cheia de problema, mas ao mesmo tempo, Paulo dá uma instrução muito clara para resolver esses problemas. Ou seja, a gente encontra solução para isso, a gente encontra instrução para que, mesmo nessas dificuldades, a gente saiba agir, né? A gente saiba pontuar cada dificuldade a passar por isso. Até no primeiro versículo, ele começa falando, é uma igreja de Deus. Ou seja, que apesar de todas as dificuldades, ainda continua sendo de Cristo a igreja. E nela nós encontramos a instrução para poder lidar com as circunstâncias da vida. Sim, e esse tipo de instrução, eu vejo que exige uma dedicação. Ou seja, a gente não aprende as coisas só por osmose, né? Eu vou dormir com a Bíblia aqui embaixo do travesseiro e aí por osmose eu vou começar a receber, vai passar, fazer um download aqui, vou instalar um drive na minha cabeça e pronto. Exige um debruçar, um esforço ali. E a gente vê que tem uma metodologia para isso, né? Existe uma instrução de como se estudar a palavra de Deus, porque a gente vê cada besteira, cada heresia às vezes acontecendo, pela falta da palavra, né? Por aí eu vou pela minha cabeça aqui e vamos embora. E outros por não saber como ler a palavra, como consumir, como interpretar, como fazer uma exegese, como conduzir um aprofundamento de entender o que Deus está dizendo ali, né? A gente ouve o nosso manual mas ao mesmo tempo o Espírito Santo deu luz para várias pessoas trazer uma leitura expositiva do texto, né, fiel ao texto. Hoje nós encontramos várias coisas aí na internet, né, do eu acho, eu penso, né, e acaba que nós temos que buscar ao máximo ser fiel à Escritura. E hoje nós temos grandes referências no nosso meio evangélico que traz essa palavra robusta para a nossa vida espiritual. Às vezes buscar no próprio pastor alguma literatura que seja fiel para que a pessoa tenha uma disciplina, né, porque não é fácil. O cara chega depois de um dia cansativo de trabalho, né, às vezes tem uma família e quer chegar e aproveitar aquele tempo ali e depois vê o cansaço e quer dormir. Mas é importante separar um tempo, ter essa disciplina e pegar livros que trazem a escritura de forma fiel, né? Que traz essa literatura que é da Bíblia e não fica só no achismo. Do tá com sono, tá cansado. Isso me lembrou uma coisa que eu tenho estudado recentemente, né? Tem sido um dos temas que o Senhor tem tratado na minha vida em relação a primícias. O que são primícias. E aí eu vi nessa série de estudos sobre isso, que Deus tem me lapidado pra caramba. Uma das coisas que eu estava vendo era sobre uma referência sobre o que era primícia. Era falando sobre bolo de aniversário. Usou um exemplo que era o seguinte: quando você vai ter o aniversário, né? Vai lá e faz o bolo para você e tal, vai cantar parabéns e tal, e pede, digamos, sua esposa fez o bolo para você, né? Aí você vai pegar ali, para quem você vai dar o primeiro pedaço, né? Você pode fazer várias coisas, você pode dar, sei lá, tá sua mãe, tá outra pessoa lá, sua irmã, não sei, né? Tá outras pessoas ali com você, e para quem você vai dar esse primeiro pedaço? Você pode dar o primeiro pedaço para qualquer pessoa. Seja o segundo que você vai dar para sua esposa. Já vai ser a mesma coisa você dar o último. Não importa ali, mas o fato de ser o primeiro. Ser o simbólico daquilo. O bolo é igual, o tamanho pode ser até maior, né? Assim, eu vou pegar, não, eu vou dar o primeiro pedaço aqui para minha mãe, você pode ficar com o bolo inteiro. Mas
não é a mesma coisa, né? A referência era justamente essa, né? De honra, né? De como separar isso para o Senhor. E como você enxerga essa coisa das primícias, né? Tanto no tempo quanto nas prioridades? É, a nossa prioridade como cristão é o reino, né? Buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não só dentro da igreja, o buscar do reino está em todos os lugares. E a gente deve reservar esse tempo não só no tempo necessário, mas no tempo também oportuno, de falar da mensagem de Deus como sendo primordial, como sendo princípio. Às vezes surgiu uma oportunidade, um trabalho, evangelizar aquela pessoa, falar mais daquela pessoa. Esses dias mesmo eu estava num trabalho e até, né, essa pessoa que eu conversando com ela, ela é católica. E aí ela comentando sobre algumas coisas, eu comecei a tocar no assunto com ela sobre a série do The Chosen, Ah, né? E ela fantástico. começou a falar, nossa, realmente eu comecei a ver essa série e acaba que essa série traz um estudo da Bíblia, eu estou muito satisfeito com ela. Então, às vezes, você nem enxerga aquela pessoa talvez como espiritual, mas quando você começa a falar desse assunto, quando você trata disso, né, as coisas começam a aparecer e você se torna, é, como se diz, um agente para aquela pessoa para poder transmitir o evangelho. E não, é o que eu estou falando, isso não é só no tempo oportuno, do tipo, a igreja está fazendo um evangelismo e a gente tem que ir lá hoje. O que eu estou falando é que às vezes em uma circunstância ali que você tem oportunidade de falar do Senhor Jesus, que ele seja o primeiro, né? Que ele seja ali a sua fonte de inspiração para iniciar o assunto. Se você tiver mais oportunidade para você falar sobre ele, fale, né? Fale. Sim, e essa questão da primícia, do tempo e tal, é algo que a gente é tentado a ter outras prioridades, né? Porque, querendo ou não, a nossa rotina, ela é cheia, né? Assim, tudo na vida moderna é uma briga pelo nosso tempo. Se a gente for ver todas as redes sociais, o nosso trabalho, o entretenimento, a diversidade de entretenimento, principalmente, é uma disputa absurda pelo nosso tempo. E acaba que conseguir reservar qual é o tempo que eu tenho para o Senhor é uma coisa que vira um desafio para muitos de nós, né? É, e a palavra nos ensina a ser radical quanto a isso. A tudo aquilo que tira o tempo do Senhor, né? É isso que ele fala, se isso te faz pecar, arranque para que você entre no reino dos céus, né? Às vezes, quando a gente está tratando de um problema que está tirando o nosso tempo com Deus, a gente tem que ser radical. Às vezes, se é um telefone, se é ali a rede social, tira a rede social e começa a ter um tempo com Deus. Que às vezes a pessoa fica tão impregnada daquilo que ela não tem uma vida de oração, ela não exerce as disciplinas e acaba que isso começa a ser disciplina na vida dela, não ter o tempo para Deus. Então, a Bíblia nos ensina a ser radical quanto a essas coisas. Se isso está tirando o seu tempo com Deus, tire essas coisas, né? Para que o Senhor seja, né, o primeiro da sua vida, o primeiro a tomar seu coração. Né, eu tô. Tem um livro que eu comprei tem tempo, já tem bastante tempo. Eu não sei porque eu demorei muito para começar a ler, que é o livro do Luciano Subirá, Sim. Até que Nada Mais Importe. Aham. Você já teve oportunidade de ler? Sim, acho que foi até você que me emprestou. Acho que foi. Foi até você que me emprestou. E eu fiquei muito tempo com esse livro e eu tinha até parado ali para começar, mas por algum motivo não li, fiquei muito tempo. E esse tempo eu voltei a ler. E foi assim, numa sentada, não chegou 2 dias, eu devorei o livro, porque parece que chegou o tempo que você falou, não, você tá pronto para entender isso aqui, então vamos lá. E essa questão do entender a profundidade, né, de colocar Deus num ponto de
ser de fato a prioridade. E, e esse nível de intimidade, de sede, de que ele seja de fato o mais importante de todas as coisas. Quando, até voltando, você falou, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vão serão acrescentadas. Acaba que no dia a dia, até como cristãos mesmo, a gente cai nesse engano, né? De buscar todas as coisas em Deus, até em Deus mesmo, a gente busca no Senhor, a gente busca as bênçãos do Senhor, a gente busca tudo que o Senhor pode nos prover, e que a reboque disso vem a presença do Senhor. Mas essa busca da presença do Senhor, buscar de fato quem Ele é, a presença dEle, o relacionamento com Ele, isso é algo que tem ficado culturalmente mais distante. É o quanto a gente busca de fato o Senhor, mas não por aquilo que faz, mas Ele. Eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo, eu quero que o Senhor seja revelado para mim. Felipe, eu acredito que dentro da igreja o ministério que tinha que ser mais valorizado seria o missionário. Porque acaba que essas pessoas, elas vivem um tempo realmente de viver para Deus, né? Elas esquecem talvez ali do seu ofício. Realmente tem pessoas, eu conheço médicos, né? Hoje a gente tem alguns contatos que a pessoa era médico e largou a sua profissão para poder ser missionário, né? E hoje tem um grande colégio missionário que envia, né, para todo o canto aí do mundo. E aí acaba que a gente tinha mesmo, né, na antiga igreja que eu congregava, tinha um missionário que ele dava aula de inglês. Ele era um missionário da Índia. E aí ele dava aula de inglês na nossa igreja e ele cobrava um valor simbólico lá de R$ 30. E esse valor simbólico era justamente porque ele pegava e adotava uma criança lá na Índia. Essa criança, ela ia para um centro de cuidados ali, e aí o custeio dessa criança ficava em torno de R$ 30. E aí ele ministrava essas aulas de inglês lá. E acaba que esse cara mesmo, ele largou toda a vida que ele tinha, aprendeu o inglês para justamente fazer missões. E aí acaba que o campo missionário dele não ficou limitado somente aonde que ele estava lá. Depois ele voltou, ele expôs isso, a gente tinha até algumas parcerias, outras igrejas ajudavam também financeiramente no ministério dele. E aí ele trouxe isso para a igreja e a gente via aquilo com outros olhos, de uma pessoa que estava buscando o reino de Deus realmente, que esqueceu tudo que ela tinha para viver uma vida de propósito com Deus. E aí ele comentando que no momento que ele chegava lá, que ele via aquelas crianças com necessidades, e lá, né, tinha até o tráfico de criança, enfim, que era pesado, e aí ele passava isso para a igreja e a gente abraçou aquilo, né? E a gente vê que aí a pessoa esqueceu de tudo e teve uma vida realmente intensa com Deus, né, que buscou o reino dos céus. E como a gente acaba criando algumas desculpas, né? Algumas distrações. Se eu tivesse tal coisa, eu poderia usar para o Senhor. Se isso, se aquilo. A gente vai botando muitas limitações. Esquece das coisas que Deus já nos deu, né? Deus já te deu um monte de coisas que você pode usar para a obra do Senhor. No caso, ele estava usando uma coisa que Deus já tinha dado, né? O idioma. Deus deu uma habilidade com o idioma e isso podia ser usado pro reino, para abençoar. Quantos talentos, né? Às vezes a gente menospreza ou desvaloriza a importância que eles podem ter no reino e podem ter para a glória do Senhor. Até desse cara mesmo, Felipe, que eu comentei agora, ele era um missionário nato, assim. Ele mostrava algumas fotos pra gente de algumas aldeias que ele ia, né, fazendo as missões, e a gente via isso como um propósito na vida dele, de realmente participar dessas coisas como se aquilo fosse a vida dele, né, e não somente o círculo dele dentro da igreja ou, né, ali na proximidade da casa dele, enfim. Ele adotou aquilo como um propósito para a vida dele, né? E eu acho que o nosso coração, se a gente não tem, né,
a vocação de ser um missionário, eu acho que o mínimo que a igreja tem que fazer é abraçar isso, esse propósito. Sim, sim. Porque servir ao Senhor tem que ser com tudo, né? Essa questão do ser tudo ou nada, e o ser tudo ou nada não é só o largar, mas o propósito de tudo. É quando o propósito pelo qual eu faço, eu posso até continuar fazendo as mesmas coisas, mas muda o sentido, né? O porquê que eu estou fazendo essas coisas? Para quem que eu estou fazendo essas coisas? Qual é o meu objetivo com essas coisas, com essas bênçãos que o Senhor deu? O que que eu posso aproveitar com elas? O que que eu posso transformar delas? Como que eu posso reverter isso para a glória do Senhor? E, e é um desafio para a gente, né? Tem que ser um desafio constante para a gente ver como que eu posso tornar a minha vida devota, né? É, hoje, hoje mesmo, na nossa igreja, a gente cuida de alguns, a gente tem algumas ah, ajudas, né, que a gente oferece para alguns setores que são mais carentes, enfim. E hoje a gente esteve num lugar, participou de um momento como esse, e às vezes o nosso campo missionário ele não precisa ser só fora, né? Só no exterior. Mas às vezes a gente pode exercer isso mesmo dentro da nossa cidade. A gente vê a carência disso em volta, muito próximo, né? De pessoas, de crianças que precisam não só da ajuda da ajuda financeira, mas é uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda espiritual. E até o pastor estava comentando, falando, a gente tem que colocar um campo aqui dentro. A gente tem que montar uma casinha aqui, colocar nossas coisas aqui dentro e vir para cá. Porque existe a necessidade. E hoje a gente vê muitas igrejas, né, enviando para fora, e isso é positivo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para nossa, né, para dentro da nossa cidade e ver que a gente pode exercer um propósito ali dentro. E ver que a gente pode exercer um ministério ali dentro. Hoje vocês estavam na comunidade, né? A gente estava na comunidade. Vocês foram lá e estavam interagindo com as crianças, porque às vezes a gente tem a sensação de que você precisa ir para muito longe para ver realidades mais difíceis. Você tem que sair, se deslocar, às vezes deixar seu país, deixar as coisas. E esquece que, cara, tem tantas realidades complicadas pertinho de você, né? Quantas pessoas estão ali esperando que você simplesmente olhe para o lado e comece a usar as bênçãos e as oportunidades que o Senhor já te deu para abençoar, para fazer diferença, para exercer o chamado de amor, né? Felipe, você falou uma coisa aí, cara, que às vezes a gente vai nesses lugares e a gente é muito mais ajudado. A palavra serve muito mais para a gente, às vezes, do que para as pessoas ali em específico. Até digo isso por mim, né? Não foi dessa vez, mas da penúltima vez que a gente fez esse trabalho, eu, uma semana antes do acontecimento, eu vinha passando algumas dificuldades, minha mãe internada, enfim, e a gente começa a enxergar nossos problemas, né? Parece que tem uma bola grandona e isso aqui é maior do que todos os outros problemas de todas as outras pessoas. E aí a gente fez esse trabalho, e quando eu cheguei lá na comunidade, uma criança, a gente estava com a tenda lá, né? E o pessoal da igreja fazendo um teatro. E eu fiquei lá no fundo, observando o teatro. Nisso, algumas crianças ficaram próximas. E aí veio uma criancinha do meu lado, me cutucou e falou: Ti, vocês vai dar comida hoje pra gente? Falei, a gente trouxe ali, mais tarde a gente vai, né, vai distribuir para todo mundo e tal. Ele pegou e falou, não, beleza, tio, porque lá na minha casa a gente não janta, não. A gente só almoça. Então, quando às vezes vocês vêm, tem um café da manhã, isso é bom demais. Ou seja, te quebranta, né? Parece que é Deus te mostrando, falando assim, você tem problema, mas tem outras pessoas também que têm problemas. Então, dentro desse campo, a gente vai
para ajudar e a gente é ajudado também, né? A gente tem o propósito de levar a mensagem, de levar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, o Espírito vem e traz circunstâncias que nos conforta, que nos traz alívio, às vezes, para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade que a gente está enfrentando no momento. Então, e a gente precisa de ajudador nessa área, né? A gente precisa de pessoas que, além de ir, que leve o evangelho puro, né? Que leve o evangelho genuíno, porque a gente leva ali uma cesta básica, né? Às vezes um café da manhã, um jantar, enfim, tudo isso é válido, mas ao mesmo tempo levar a mensagem, né? A mensagem bíblica, aquilo ali conforta tantas pessoas que estão ali, como também para a gente que leva a mensagem. Sim, a gente estava até conversando esse tempo atrás sobre como é importante a gente sair da nossa bolha, né? É, Que a gente vai vivendo numa bolhinha ali, achando que tá tudo bem, começando até a ter uma falsa ilusão da nossa santidade, do o quão sacro nós somos. E quando a gente começa a ter a experiência de sair da nossa bolha, a gente começa a ser confrontado e entender quem nós somos, o quanto nós somos carentes, o como nós somos necessitados da presença do Senhor. Que a única diferença daquela pessoa para a gente é a graça do Senhor, é a presença do Senhor, o quanto o Senhor está agindo, porque senão eu poderia estar naquela situação muito pior, né? Eu lembro de criança, uma vez conversando com meu padrasto, que também é teólogo, e a gente conversando, eu perguntando para ele, falei assim, nossa, por que os heróis da fé, tanto os bíblicos quanto os modernos, né, os heróis da igreja, quando a gente olha para a história deles, são pessoas tão estranhas, né? Assim, pessoas tão pecadoras. Paulo era perseguidor do povo. Pô, Pedro tinha um coração explosivo, cara que ia e tal. A gente vai vendo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pô, mas por mulher, o cara se enrolou inteiro. Aí você vai, os caras são um nó de gente, né? E aí ele me deu uma resposta que marcou minha vida, né? Falou assim, eles são escolhidos justamente por conta disso, para mostrar que eles sem Deus não são absolutamente nada. Mas pessoas que são tão difíceis, com a presença do Espírito Santo, podem fazer coisas que são lembradas por gerações. Porque quem é responsável por fazer essa transformação e fazer as obras é o Espírito Santo, é a presença do Senhor. Né? Não sou eu, não é meu braço, não é minha capacidade. E isso me marcou muito, né? Falando, cara, ele até me fez uma cutucada, né? Pô, se através deles Deus fez tanto, o que pode ser feito através de você? Né? E me marcou pra caramba isso, né? Felipe, e isso é tão massa que a gente, assim, a gente vê no início, né, da igreja, Jesus fala para Pedro, vai lá, pega o imposto e paga o meu e o seu. E a gente vê que os outros discípulos eram pessoas novas, né, jovens ali na fé, e que construiu algo muito sólido, construiu algo para o reino de Deus. A gente vê o primeiro diácono que foi escolhido, Estevão, né? Estevão, que era Eu sou fã de um jovem que construiu algo sólido, que pregou ali para os fariseus, falando do evangelho do Senhor com ousadia, né? E Deus colocando em pessoas, o Espírito Santo conduzindo pessoas que você olha humanamente falando e você fala, às vezes não vai dar conta, né? Pessoas que talvez um dia teve uma vida perdida, mas ao mesmo tempo que foi lavado pelo sangue do Senhor. E isso a gente vê com graça. Eu gosto de ir na casa de recuperação, que a gente tem um trabalho também nas casas de recuperação. Quando eu vejo uma pessoa pregando o evangelho, eu me emociono, porque eu vejo a graça do Senhor sobre a vida daquela pessoa e de quão bom o Senhor é, porque nós todos somos iguais, nós todos somos pecadores. E o Senhor veio para todos. O Senhor coloca em nosso coração um coração ruim, um coração, né, que foi quebrado uma aliança com Deus, e o Senhor Jesus veio e estabelece essa aliança e nos faz filho dele.
E, ao mesmo tempo, ele usa essa graça para todos, né? Todos têm um alcance dessa graça. Do jovem ao mais velho, a gente vê que o Senhor Jesus opera em todos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente vê um testemunho de uma pessoa que tinha uma vida difícil, que tinha uma vida talvez no tráfico, tinha uma vida no crime, e ao mesmo tempo chega e fala, a graça do Senhor me alcançou. A gente vê isso, né, na Bíblia, e a gente vê isso acontecendo na vida das pessoas. E a gente consegue enxergar isso nas coisas naturais, né? Porque a gente faz a leitura da Bíblia e às vezes a gente espera, nossa, o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Mas às vezes num testemunho de uma pessoa dessa, de você enxergar de uma pessoa completamente né, ali no seu natural e o Espírito Santo agindo nela. Então isso é tremendo. Começa assim nos discípulos, né, e ele continua agindo assim na gente até hoje. Não, é fantástico. E a gente já caminhando um pouco mais para o final, eu separei algumas perguntas que mandaram para a gente aqui. E eu queria de você pedir fazer algumas perguntinhas rápidas, né, que nos fizeram. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Sim, Topa? Topa essa brincadeira? É igual aquela que tinha no Celso Portiolli, que você colocava um fone e você falava assim, não. É verdade. São perguntinhas super fáceis, assim, níveis universitários. Níveis pedir ajuda. A primeira aqui, como equilibrar o estudo da palavra, o fundamento teológico e o avivamento do espírito? Vixe, mas Começou legal, né? Começou legal. O que a gente vê, o Felipe, que todo o avivamento de espírito, ele vem do próprio espírito. Apesar de todo esforço que a gente fazer, né, que a gente tenta, a gente tem que buscar isso constantemente, mas é o próprio espírito que dá o avivamento. Nós buscamos e ele aviva. A gente vê isso em Atos 2, quando, né, Lucas conta que de repente veio do céu. Ou seja, foi uma coisa que eles não estavam esperando, não foi mérito humano, não teve esforço nenhum de nenhum homem. É o próprio Espírito que traz esse avivamento, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar. Nós temos que fazer nós temos que ter uma disciplina de estudo, buscar pelo Espírito, participar das orações, participar das vezes das reuniões que tem, né, dos cultos familiares ou das eclésias que a gente tem aqui dentro da igreja. E aí, através disso, o Espírito move. Sim, boa resposta. Uma segunda aqui também super leve. Como lidar, né, com o início dos estudos teológicos, como lidar com frentes teológicas diferentes sem criar contenda e sem perder de vista a unidade da igreja? Rapaz, essas perguntas universitários. Não, o pessoal do Instagram, né, da lá igreja tá mandando ver. Faz a pergunta de novo. Olha o TDAH aqui. Não, vamos lá, como lidar, aqui eu entendo, como lidar com a medida do estudo, né, da teologia, como a gente lidar com várias frentes teológicas diferentes, entendimentos teológicos diferentes, sem perder a unidade da igreja, sem perder o amor e a mensagem principal. Felipe, eu acho que tem uma frase, eu ouvi do Augusto Nicodemos, não sei se foi ele que falou, mas é aquela que existe algo maior que nos une, que é mais importante do que aquilo que nos pode separar. Então, existem pontos que são questionáveis, né, de um lado ou de outro, mas a gente tem que buscar sempre ser fiel à Escritura, né, a ter o discernimento à Escritura Sagrada e entender que o Senhor Jesus é aquele que salva. Esse é o ponto central da Bíblia, né, que o Senhor veio ao mundo, se entregou, pagou pelos nossos pecados, nós temos a redenção nele, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e ele nos buscará, ele voltará, né? Os outros pontos, existe sim, né, alguns questionamentos e a gente
conversa sem interferir nessa irmandade, né? Sem haver essa disputa ou briga de eu sou isso e eu sou aquilo. Apesar nós todos somos de Cristo, é o que Paulo trata em 1 Coríntios, né? Perfeito, Na divisão da perfeito, igreja. perfeito. Manter a nossa identidade unida, né? Sim. Afinal de contas, independente da linha teológica, o que a gente não pode perder de vista é a graça da salvação e a importância do sacrifício que foi feito na cruz para comprar a minha, a sua vida e a de todos que estão assistindo. Acho que a última, acho que é a mais difícil de todas, que é que livros você pode recomendar para quem está começando uma vida de estudos teológicos? Bom, eu acho que tem um do Augusto Nicodemos que é Pregador Expositivo, Hernandes Dias Lopes, perdão. É uma forma que ele busca, né, de mostrar de como que você pode fazer as pregações, sendo fiel à Escritura, né? Existem várias formas de você pregar a Bíblia e o caminho para elas é que você seja fiel, né? E esse livro ele traz uma essência para isso, né? Para a palavra em si, porque a palavra ela tem que ter o seu início, o seu fim, o contexto que ela é aplicada e ao mesmo tempo ela deve ser aplicada à sua vida. Então esse livro ele trata muito bem isso, né? Boa, boa, boa. Ó, queria agradecer demais esse papo. Nossa, se deixar aqui, a gente fica ainda horas e horas, mas vou deixar para esse gostinho de quero mais, para a gente ter outras conversas também. Mas tem um E punhado aí. desculpa para te trazer de volta, Pronto. para a gente poder conversar mais. Eu queria agradecer demais a honra de ter tido esse tempo de qualidade de conversa e agradecer a você que acompanhou a gente até agora, que veio. E como sempre, o nosso momento pedinte, né? Deixa o seu like, comente, encaminhe esse vídeo para outras pessoas se ele te edificou e que você sentir que isso pode edificar a vida de outras pessoas, porque afinal, tudo que a gente tem feito é para poder espalhar a palavra do Senhor, espalhar as boas novas de Deus e poder juntos, nos ajudando uns aos outros, a trazer a vida cristã na prática, tornar isso uma prática diária no nosso dia a dia, para que sejamos mais próximos de Cristo e que a igreja cresça em maturidade, sabedoria, possamos vir juntos. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram da igreja também, onde você vai ter outras informações, inclusive das atividades da igreja. Não deixe de participar, de fazer parte dessa comunidade. Nós somos igreja quando estamos juntos, não separados, e a sua participação é fundamental. Hoje vocês viram que a gente teve participação de outras pessoas mandando perguntas aqui e você também pode participar com isso. Manda mensagem para a gente no Instagram, segue a gente, interage. Vai ser um prazer imenso poder interagir com vocês e tornar essa mesa maior com a participação de todos vocês. Eric, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essa conversa que foi maravilhosa, edificante. Pelo menos eu estou saindo daqui muito edificado, tenho certeza que o pessoal de casa também. Pode se despedir aí do pessoal. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, espero estar aqui em várias outras que surgir aí para frente. Foi muito bom o papo. Espero estar aqui de novo. Pode deixar, vamos ter esse tempo sim. Então, pessoal, shalom, até mais. Esperamos vocês na próxima segunda. Abraço. Audio Jungle.